O que uma bolha de sabão, lágrimas de vinho e esse experimento um tanto quanto estranho têm em comum? Isso aqui é no mínimo curioso, concorda? E se você acha que essas coisas não têm nada a ver, então esse vídeo é para você. Já que todos esses fenômenos têm uma mesma causa em comum, o efeito Marangoni. Hoje eu quero te mostrar como bolhas são realmente interessantes do ponto de vista matemático e científico de um modo como você nunca viu antes. Quando você coloca detergente aqui, o corante parece fugir do detergente, mas ele não está fugindo. A superfície dos líquidos está tensionada o tempo todo, como uma cama elástica. O detergente diminui a força que mantém a superfície do líquido esticada. E isso cria um desequilíbrio invisível e faz com que o corante siga essa deformação, se deslocando sempre para regiões onde a tensão está mais forte. Esse é o efeito Marangoni. O líquido sempre se move da região mais fraca, menos tensão superficial, para a região mais forte, uma maior tensão superficial. É por causa desse mesmo efeito que se forma um fenômeno chamado lágrimas de vinho. Quando você gira a taça, já se forma uma camada fina de água e álcool nas paredes. Como o álcool evapora mais rápido e tem menor tensão superficial, sobra mais água no topo, aumentando a tensão ali. Essa diferença faz o líquido se puxar, se concentrar em pontos, formar gotas e aí elas escorrem. O fenômeno das lágrimas de vinho foi estudado pela primeira vez por James Thomson, irmão do famoso cientista Lord Kelvin. E o nome do efeito Marangoni deve-se a Carlo Marangoni, físico italiano que o estudou extensamente em sua tese de doutorado ainda no século XIX. E o mais estranho, esse mesmo fenômeno está acontecendo na superfície de uma bolha de sabão o tempo todo. Uma bolha parece simples, mas ela está resolvendo problemas de matemática e física o tempo todo. Apesar da simplicidade, uma bolha de sabão só existe graças a uma força invisível. Olha isso, esse clipe de metal está, aparentemente, flutuando sobre a superfície do líquido. O que está segurando esse clipe? Não é a água, é a superfície da água. As moléculas de água se atraem com tanta força que formam uma espécie de membrana invisível, um tipo de pele elástica, como se a superfície da água estivesse realmente esticada. Agora olha o que acontece quando eu coloco detergente nesse sistema. Nem precisa muito, apenas uma gotinha. Essa película se rompe e o clipe afunda imediatamente. Algo existe na superfície da água. E o detergente enfraquece essa força. Em outras palavras, o detergente diminui a tensão superficial da água. E é exatamente isso que permite a existência das bolhas. É graças à diminuição da tensão superficial da água que as bolhas surgem. O sabão relaxa essa superfície e permite que a água se distribua em camadas extremamente finas. Quando você sopra em uma película de bolha de sabão, essa membrana não quer ficar assim. Ela quer encolher, quer ocupar o menor volume possível. E em geometria espacial, para um mesmo volume fixo, a figura geométrica que tem a menor área possível é a esfera. É por isso que todas as bolhas de sabão possuem formato esférico. Existe, então, uma disputa acontecendo. Enquanto a gravidade tenta deformar a bolha, a tensão superficial tenta mantê-la coesa e compacta. E quase sempre a tensão superficial vence. Não é à toa que você consegue fazer milhares de bolhas de sabão. Essas cores ficam ainda mais vibrantes e únicas se postas em um ambiente controlado. E não, uma bolha de sabão não é colorida assim por causa do sabão. O que gera tais cores é o fato da bolha ser muito fina, tão fina quanto o comprimento de onda da luz. Esse é o princípio de interferência. A luz reflete na parte de fora da bolha e outra parte entra, reflete por dentro e sai. As duas ondas se encontram e interferem entre si. E dependendo da espessura da bolha, algumas cores se cancelam e outras se reforçam, gerando cores variadas, devido à variação da espessura da superfície da bolha na casa dos nanômetros. Só para você ter uma ideia de quão pequeno, quão fino é isso, um nanômetro é equivalente a você pegar uma barra de 1 metro e dividir em 1 bilhão de partes. Então você vai pegar uma partezinha dessas que você dividiu e isso vai ser a espessura de um nanômetro.
É como se você não estivesse vendo as cores, mas, na verdade, tendo acesso a um mapa da espessura da bolha em tempo real. Logo, quando essas cores se movem, se modificam, é porque a espessura da bolha está sendo modificada e, consequentemente, a tensão superficial ao longo desta. E quando a bolha está prestes a estourar, ela fica preta. Não porque ela perdeu as cores, mas sim porque a espessura ficou tão fina que ficou menor do que o comprimento de onda da luz. É como se as duas paredes ficassem tão próximas umas das outras que o efeito de interferência desaparecesse. Essas cores estão se movendo por um motivo. Existem correntes invisíveis fluindo pela superfície. De novo, esse é o efeito Marangoni. O líquido está sendo puxado o tempo todo. Assim como no leite, assim como no vinho, tudo é o mesmo fenômeno. Só que, no caso da bolha, ele é visualmente mais intrigante e bonito. Mas ainda não acabou. As bolhas ficam ainda mais estranhas, ou, por assim dizer, mais complexas. Quando você reúne várias bolhas em um único espaço, algo estranho acontece. Um novo fenômeno surge. Elas deixam de ser esferas e começam a formar estruturas geométricas com as paredes quase planas, bem longe de parecerem bolhas. Isso chamou a atenção de um físico no século XIX. Seu nome, William Thomson, mais conhecido por vocês como Lord Kelvin. E ele transformou isso em um problema matemático que ficou conhecido ao longo dos anos por problema de Kelvin, ou espuma de Kelvin. Qual é a melhor forma de dividir o espaço em regiões de volume fixo usando a menor quantidade possível de superfície? Ou seja, como gastar menos energia para preencher todo o espaço. Em 1887, ele próprio propôs uma solução. Um tipo de cubo deformado, conhecido na matemática como octaedro truncado. Seria como você pegar um octaedro e cortar as suas arestas de forma paralela. Esse sólido teria 14 faces, 8 hexágonos e 6 quadrados. E na espuma real, essas faces ficariam levemente curvadas, não totalmente planas. Essa estrutura, portanto, ficou conhecida como espuma de Kelvin. E por mais de 100 anos, ninguém encontrou uma solução mais eficiente do que essa. Até que, em 1993, dois físicos, usando simulação computacional, encontraram uma solução mais eficiente, chamadas de estruturas de Weir-Phelan. E o que é mais curioso nessa solução é que essa estrutura não usa apenas um único formato para preencher todo o espaço. Na verdade, ele utiliza dois. Um deles tem 12 faces pentagonais, chamado de dodecaedro irregular, e o outro tem 14 faces, com pentágonos e hexágonos, chamado de tetracaedecaedro irregular. Essa nova estrutura é ligeiramente mais eficiente do que a estrutura proposta por Kelvin, cerca de 0,3% mais eficiente do que a proposta por Lord Kelvin. E o mais impressionante é que até hoje não sabemos se existe uma solução melhor do que essa. O problema continua aberto para qualquer um tentar uma nova solução. Mas o detalhe mais profundo continua sendo o mesmo. Elas são levemente curvadas, porque estão tentando minimizar a área o tempo todo. Elas obedecem, portanto, às chamadas leis de Platô. Basicamente, filmes se encontram em ângulos de 120 graus e as linhas onde elas se cruzam formam ângulos de aproximadamente 109,5 graus. E o mais absurdo disso é que bolhas de sabão, quando estão empilhadas, formam estruturas muito próximas às de Weir-Phelan. Ou seja, na prática, uma bolha de sabão tende a virar uma esfera, mas quando várias bolhas de sabão são empilhadas, elas tendem a formar estruturas de Weir-Phelan. E talvez o mais curioso, na verdade, seja isso. Nós não sabemos exatamente se as bolhas de sabão tendem a essas estruturas ou a estruturas novas que ainda não conhecemos. Para empilhar bolhas, você pode proceder de duas formas, soprando bolha a bolha dentro de um recipiente e calmamente empilhando uma a outra. Ou você pode soprar de forma contínua num becker com uma fina camada de água. Isso vai criar bolhas empilhadas naturalmente. Depois é só levar ao sol e observar as estruturas que foram criadas. Você pode estar pensando, tudo isso é muito bonito, é muito complexo, é muito misterioso, mas assim, serve para alguma coisa? Até que serve. O chamado Cubo d'Água, ou Centro Aquático Nacional de Beijing, foi um prédio construído para as Olimpíadas de 2008 realizadas na China.
e ele foi inteiramente inspirado na geometria das bolhas de sabão. E para isso, os engenheiros usaram justamente a estrutura de Waiter e Phelan. E esse é um belo exemplo de como o estudo de coisas aparentemente sem importância, como o estudo de bolhas de sabão, levam a usos e descobertas impactantes no mundo real. Uma bolha de sabão parece não esconder nenhuma complexidade, apenas algo divertido para crianças. No entanto, dentro dela existe luz, movimento, geometria e até problemas de matemática que ainda não sabemos resolver. Tudo isso em algo que dura apenas alguns segundos e possui uma espessura inimaginável para os nossos sentidos. A natureza não conhece fórmulas, ela não resolve equações. Ela só tenta seguir alguns princípios básicos que nós, seres humanos, ainda estamos engatinhando em aprendê-los e reconhecê-los. Como, por exemplo, a minimização da energia e da área das superfícies das coisas. Talvez a matemática não seja uma invenção humana, talvez ela seja apenas a forma como o universo funciona quando ninguém está olhando. Se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdos como esses, curte o vídeo, comenta e compartilha para que a gente possa crescer ainda mais aqui no YouTube e trazer conteúdos cada vez mais complexos e arrojados para vocês. E aqui vai um desafio para vocês. Será que é possível fazer bolhas usando água e outras substâncias que não sabão? Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu garanto que eu vou ler todos. E se as ideias forem muito boas, nós vamos fazer um vídeo só sobre formação de bolhas usando outros materiais que não sabão. Espero que tenham gostado, obrigado e até a próxima.